arquitetura, dentro dessa constante transformação, o comportamento, a transformação das pessoas interfere diretamente na relação da arquitetura. Por isso eu vejo que, assim como o trabalho do arquiteto, o engenheiro, são trabalhos que tem que ser muito bem conversados, são importantes, são relações importantes, o arquiteto com a psicologia, a arquitetura e a psicologia é tanto quanto ou até mais importante, no sentido de um ambiente não bem planejado, ele pode causar brigas naquela relação, pode uma noite mal dormida que te traz um dia, de repente, com uma compulsão alimentar, com tantos outros aspectos que você nem sabe que aquilo surge da sua própria casa, né? De como que esse ambiente está pensado e organizado. A gente pode convidar até, tem algumas amigas, algumas pessoas que são bem competentes para falar sobre a organização do espaço, como organizar suas gavetas. Às vezes são detalhes. E que muda totalmente o seu olhar, né? Essa ideia é de enriquecer mesmo, né? Toda essa nossa conversa é justamente isso. E quero trazer para você também uma questão assim, né? Que é muito latente. Para mim é muito bacana quando eu encontrei a questão da neuroarquitetura, eu observei assim a importância, né? Parece que assim, os arquitetos mega descobriram a importância, né? De você conhecer um pouco mais a mente humana, como ela funciona, os comportamentos humanos, para que você pudesse chegar mais próximo das pessoas. Então eu acho que aqui a gente está falando de construir espaços personalizados, né? Que são diretivos. Então, assim, não é simplesmente um cenário onde você vive, onde você mora. Não, é um espaço que tem a ver com você, né? E nessa toada, a gente tem algumas coisas que a gente, obviamente, pode indicar. E começa com um bom briefing, né? Que os arquitetos adoram fazer um briefing, né? Então, eu até já tenho visto algumas coisas dessa jornada ainda breve, né? Da neuroarquitetura, mas já com muita paixão, que, assim, tem desde, né, pessoas que desenvolveram questionários de briefing e tudo mais, e eu olho isso, eu falo, tá, é muito legal, tem todo um esforço, mas se não tiver o mais importante, que é a escuta, não adianta você preencher o questionário mais bem elaborado, né, que teve referência X ou Y. Então, assim, a escuta significa... né, eu acho que é um pouco do que o Jung dizia, né? Quando você estiver com outro, esteja ali por inteiro, né? Faça essa escuta. Então eu acho que esse canal de você sentar com alguém e falar quem é você, né? Que espaço é esse? O que você sente quando você está aqui dentro? O que você gostaria de modificar? Qual a necessidade interna de fazer isso? Quem são as pessoas que coabitam com você? Porque às vezes você não está sozinho. Então aí você vai começando a convidar a pessoa para ela perceber os sentidos da casa, assim como ela tem os dela, né? Então, assim, o que ela vê nessa casa, o que ela ouve, o que essa casa conta para ela, né? E os sons dessa casa, os cheiros dessa casa, né? As texturas, como você falou, como um detalhe interessante para a gente adentrar no toque, né, naquilo que a gente toca na casa. Então, tem pessoas que você entra e você fala, nossa, essa casa é a sua cara, porque ela é toda, né, montada. Então, muito interessante você pensar em estilos, né? Nós temos vários aí, arquitetônicos e de design, para poder apresentar. Mas, e daí se tiver uma mescla? Qual é o problema? Né? Porque eu vejo muito essa tendência, às vezes, o estilo da casa tem que ser X, tem que ser clássico, tem que ser navy, tem que ser... Não, e daí? Se tiver um mix, qual o problema? Né? Porque aquele mix é uma representação da pessoa. Então, eu acho que essa liberdade de criar espaços que não seja... Antigamente eu escutava esse termo, eu achava muito interessante, que é a egotetura. Não, a gente não quer praticar uma casa, né, uma casa só para que as pessoas vejam, mas é uma casa para as pessoas habitarem, um escritório onde elas possam trabalhar, porque ali ele está o tempo todo inspirando, né, a você produzir, a você realmente colocar ali o que você tem de melhor, o seu talento. Então, esse é o objetivo, né? Então, acho que vai desde a cura, né, como você falou, assim, de que forma a casa pode te ajudar a curar, a você ter uma percepção melhor sobre quem você é, mas também, né, propiciar
um desenvolvimento de quem você possa ser, né? Um florescimento de quem você possa ser. E a gente vai misturando as coisas e vai ficando muito bom, né, Guilherme? E somos essa mistura, né? A gente nunca pode esquecer que eu sou parte de você, né? Você é parte de mim, Exato. né? E eu não posso impor que aquele meu estilo é único, né? Porque senão também perde a graça da coisa, né? Pois é, e tudo isso vai ter sempre vai desenvolver alguma coisa, um comportamento específico. Guilherme, conta um pouquinho pra gente, assim, dentro da tua experiência, né, até mesmo aliás, você também teve um programa de TV, viu, gente? O Guilherme já esteve, né, no programa de TV e tudo mais, e eu acho que até deve ter sido interessante, né, mas você deve ter tido essa oportunidade de como é criar, ajudar uma pessoa a se conectar com esse lugar. Você, como arquiteto, como é essa experiência? Conta um pouquinho pra gente. De alguma forma, é essa base, né, que você coloca, mas a gente nunca pode esquecer que são pessoas falando com pessoas, né? Então, todos temos... Esse lugar da escuta é muito importante, tanto que como uma busca pessoal, e eu falo que eu estou sempre aprendendo, a gente nunca está pronto, né? Mas acho que o importante é a gente aceitar o erro e o acerto, né? Porque quando a gente está em paz com isso, entender que as pessoas têm momentos, e esses momentos vão e vêm, o cliente também tem os momentos, o cliente, falo como cliente, mas eles se tornam amigos, eles se tornam relacionamentos. Quando é um cliente residencial, você cria um vínculo com essa pessoa, porque você acaba entrando na vida dela, né? E raramente um cliente residencial, ele vem desse lugar de uma busca na internet. Muitas vezes eles buscam referências e buscam entender se ou alguém indicou, alguém que já te conhece indica, ou eles vão buscar esse entendimento, essa relação, né, essa afinidade, acho que é a palavra. E aí sim você começa a desenvolver um trabalho, porque você de fato precisa desse tempo, né? Você tem que embarcar, né, nessa história da pessoa. É uma comunicação não violenta, né? Você tem que buscar o máximo de ouvi-lo, de estar presente nesse momento, para não colocar as suas crenças naquele processo, né? Eu não posso projetar para mim, eu tenho que projetar um lugar onde você vai criar ou continuar a sua história, né? Então eu não posso impor ou falar, não, eu posso tecnicamente orientar. Tá, mas se você colocar esse material, a casa pode cair, ou então, como que tá? A gente tem que mesclar N fatores, né? Sim. Quando é um cliente comercial, esse exercício é o mesmo, só que o exercício é para quem vai frequentar, quem que vai andar naquele ambiente, quem que vai trabalhar naquele espaço. Então, você tem algumas normativas que te garantem questões de conforto visual, conforto físico, né, a ergonomia, tudo mais. Então, alguns elementos, a gente acaba tendo que ser firmes ou ser bem orientativos em relação a isso. Mas aspectos subjetivos e aspectos de texturas e composições, a gente tem que muito ouvir esse papel da escuta mesmo, porque é isso, até cada vez mais eu vejo que esse lugar do briefing, como você falou, né, do preenchimento das demandas, até para trazer para o nosso brasileiro, né, o português brasileiro, esse lugar assim de preencher essas necessidades, de trazer essa pauta, né, do que a gente precisa incluir no projeto. Esse lugar é muito de deixar a pessoa falar, de trazer a gente faz uma leitura disso, porque a gente tem que conhecer o que pode ser aplicado dentro disso, né, porque não é tão simples, mas eu sobretudo vejo isso, é o lugar de às vezes até de você conduzir uma reunião fora daquele ambiente tradicional, sabe? De você poder levar a pessoa para um outro lugar, seja para um parque, ou seja para um lugar que ela possa realmente estar conectada com ela mesma para ela poder falar. Sim. Então é muito interessante quando você vai, dependendo do qual que é o projeto,
sair desse lugar da sala de reunião, porque a sala de reunião você vai, quando eu te falei lá que eu trabalhei no Tomiotaki, as pessoas entravam no instituto, às vezes colocava até a mão para trás, ou criava uma postura física de eu preciso entender o que eu vou ver aqui, e eu já chegava no cantinho do ouvido e falava, não precisa gostar de nada do que você está vendo, ou goste de tudo, o importante é deixar o sentimento fluir, e isso que eu falo, a sala de reunião, ela te coloca num papel de que eu preciso acertar o que eu vou falar, né? Que eu falei de erros e acertos, eu preciso saber o que eu quero, eu preciso falar, é aquela coisa de medo de incomodar, medo de que o outro seja impaciente. Então, quando eu te falei também da exposição, que a gente levava a arte para dentro do Parque Ibirapuera, e as pessoas olhavam aquilo de uma forma desprevenidas, despidas, isso te faz com que você realmente entre em contato com a emoção daquela peça. Então, quando você vai falar de um briefing, né, de um projeto que às vezes a pessoa guardou, a pessoa economizou, a pessoa ali, é importante às vezes você desconstruir, a pessoa entra em contato com o que é o íntimo dela, com o que é a essência, com o que ela precisa realmente expor para que você minimamente traduza num projeto. Então esse é um pouco do que eu vejo que a arquitetura precisa contemplar na hora de pensar o início de um trabalho. Bacana. Sabe que você foi falando, eu fui pensando, né, algumas experiências que a gente vai tendo, então assim, por exemplo, o que é projetar, ou no caso, projeto arquitetônico, mas esse projeto de psicologia aplicada, né, que eu faço, e que é assim, para uma família. Então, quando tem criança, é uma graça, né, Guilherme? Porque a criança, ela é capaz de te dar diversas diretrizes, né, sobre o que é a família, né? Como é que essa família se comporta e tudo mais. Então, essa ideia de montar, né, criar, né, uma consultoria que a gente faz, um aspecto de ouvir a criança e deixar que ela praticamente diga assim, as cores e tudo mais, e você vai percebendo muito da dinâmica familiar. Então, isso da infância é maravilhoso, né? Trazer essa criança. Exato. Colocar o adulto para brincar, para desenhar, para pintar, dar uma folha e fala, pinta, esquece, põe uma música e deixa de ser criança, né? A gente faz quando não tem a criança, né? Desenha como você gostaria que fosse o seu quarto. Para criança, eu faço muito isso. Conta para mim como é que você gostaria que fosse o seu quarto e tal. E é muito interessante, porque aí entra talvez o nosso, né, esse jogo de cintura, para negociar isso com os pais, né? Então eu tive um menino que ele falava, mas eu quero uma rede de futebol dentro do quarto. E então a gente teve que pensar, né, em como é que a gente ia colocar uma rede de futebol dentro do quarto e como que isso, de alguma forma, assim, na medida que você está ali, aí você escuta o pai que de repente diz, não, eu não quero, não, nós não vamos fazer isso, porque, né? E então você começa a perceber como é o diálogo da família entre eles. Então esse jogo de cintura que você vai tendo para fazer um pouco a voz que auxilia essa criança a ser ouvida, né? E por que isso é importante para ela, ou situações como a gente vê às vezes assim, olha, eu tenho um filho que tem muita dor de cabeça, não consegue dormir, tem insônia, aí eu vou lá e vejo, olha, faz um vídeo para mim como que é o quarto, aí eu vou lá e descubro que tem 2 camas, que os 2 dormem juntos, só que eles dormem, o pé de um tá na cabeça do outro, então a gente transforma isso, muda as camas de lugar, então este olhar de dar uma organizada na desordem também, né, porque muitas vezes tem um pouco desse sofrimento que acaba acontecendo, que a gente não entende nas relações, mas que o fruto, né, ou melhor, não o fruto, mas a semente está lá, tá, em como eles estão convivendo dentro de casa. Então, eu acho que é muito interessante, que assim, quem vai habitar, né? Então, é o quem habita. Para nós, o mais importante é olhar e ouvir quem habita. É a criança, é o adolescente, é o mundo que ele tem, é o casal, é o idoso, né, Guilherme? Acho que assim, a gente tem aqui uma proposta de falar um pouco também de quais são os cuidados, né, que se deve ter dentro de casa, o que muda quando você tem um idoso ou quando você tem uma pessoa que necessita de cuidados, né, até infelizmente muitas vezes cuidados
de enfermagem dentro de casa, e o quanto isso desalinha todos, porque às vezes alguém cede o quarto para aquele que está doente, então ele perde o espaço dele. Então, é nesse sentido que a gente trabalha junto aqui, né? Você é o arquiteto que dá soluções, olha, a gente pode ir por aqui, modificar dessa forma, e essa escuta, né, de alguma forma, da compreensão de qual é o sintoma que esta família está apresentando, que essa pessoa está apresentando, que essa casa está apresentando. Isso é apaixonante, né, Guilherme? É apaixonante. Eu vejo que a gente trabalha por gostarmos, né, por amarmos isso que a gente faz, a gente tem um privilégio, né, de poder trabalhar com o que a gente gosta, e o desafio que é entrar na vida das pessoas, né, porque é uma responsabilidade muito grande, né, é uma responsabilidade grande quando você entra num processo terapêutico com a pessoa, que você tem questões de espiritualidade, questões energéticas, crenças, e o emocional e o mental, e como que você vai construir esse ambiente também, né, é uma responsabilidade muito grande, né, então tem que ser muito cuidadoso com isso tudo, né? Eu vejo que é um campo de muito aprendizado, né? A gente tem que constantemente olhar para nós mesmos também, né? Como que a gente trabalha os nossos processos terapêuticos, as nossas buscas de autoconhecimento, porque assim, falar do outro também é falar de nós mesmos, né? Quando a gente aponta para o outro, a gente está apontando para a gente, né? Então, como que é esse cuidado? Como que a gente está cuidando de nós para poder cuidar do outro, né? Porque senão perde o sentido, a gente acaba só replicando fórmulas pré-existentes, né? Daí você coloca todo mundo no mesmo lugar, né? É o que você fala da personalização. Você olha para cada pessoa que senta para fazer um tratamento com você, aquela história daquela pessoa, né? Então, cada história é um cuidado, é um olhar diferente, né? Então, isso é um processo muito curioso. Até quando a gente está falando agora aqui do ambiente, compartilhando isso com as pessoas, é um convite também para a gente olhar para nós, né? Olhar em volta, nesse momento que a gente está aqui conversando, a gente olhar em volta desse ambiente que a gente mora, que a gente habita, ou que a gente trabalha, e fazer essa reflexão até de autoconhecimento, como que eu cuido desse lugar e como que eu cuido de mim, né? Como que eu tô olhando para isso para poder provocar essa mudança externa, né? O externo só acontece quando você começa a ser coerente com você mesmo, né? Com a sua própria necessidade, digamos assim, né? Uhum. Eu acho que isso que você está falando leva a gente para uma ideia que eu estava aqui, né? Você já expôs e eu vou reforçar, que é convidar as pessoas que estão assistindo a live agora ou que vão assistir depois, né, porque às vezes o horário, né, as pessoas já andaram perguntando se vai ficar gravada, vai sim. Então a ideia é assim, façam essa reflexão que o Guilherme acabou de sugerir, né, olha em volta, olha, hoje o Guilherme está na casa dele, então nós estamos convidados aí, né, nesse espaço do Guilherme, eu estou na minha... Aqui, como comentei até lá no começo, a partir de agora, eu vou sair, a casa é minha, mas eu vou sair dessa casa para ser nossa casa. Olha só, né, gente? Então, eu quero que seja um espaço para manifestações culturais, esse é um espaço para vivências de autoconhecimento, vivências terapêuticas, estúdio. Então, eu quero que esse ambiente ele possa também chegar em mais lugares e para mais pessoas, e nesse lugar, nesse olhar coletivo mesmo, né? Que eu acho que é muito importante, né, Márcia? Sim. Eu acho muito bom, e ficar aqui, né, eu falei outro dia para o pessoal, vem aí um workshop, olha aí, gente, nem sabia que já íamos ter um lugar tão especial para fazê-lo em breve, né, Guilherme? Vamos fazer um workshop um pouquinho mais para frente, a gente tem uma ideia de fazer um workshop, mas assim, eu quero dizer que as pessoas que estão assistindo, então, se sintam convidadas a fazer essa experiência que você está propondo agora, né, olhe ao redor, olhe o que você tem ao seu redor, onde é que você habita, né? Que espaço é esse no qual você se refugia? E aqui fica também um convite meu, que é assim, qual é, né, as sensações, os pensamentos, os sentires que esse lugar te passa, e assim como também, né, às vezes a gente pode pensar não só o lugar que habita hoje, mas eu vejo muitas pessoas trazerem assim, nossa, eu sinto tanta saudade da casa onde eu morei tal coisa, quando eu ia visitar,
uma avó, alguma coisa. Então, existem outros lugares que fizeram parte das nossas vidas, né? E que também estão, né, muito presentes até hoje. Então, fica aqui esse convite. Eu acho que em breve, né, Guilherme, a gente tem nosso trabalho aqui é dar continuidade a esse espaço que a gente está criando aqui para podermos conversar. Hoje foi um primeiro momento da gente estar junto, mas nós vamos querer saber, assim, bem profundamente como é que você, Guilherme, faz essa arquitetura humanizada, assim como eu também vou ter a oportunidade de contar um pouco mais para vocês sobre o projeto Emocione Sua Casa. Então, eu acho que a gente vai juntos aí e trazendo pessoas, e nós estamos super à disposição para receber perguntas e esclarecer, né, dúvidas e questões que vocês queiram trazer nesse processo que está só começando. Então, eu acho que é aquele movimento, né? As pessoas estão chegando e estão falando, que é isso? Do que se trata? E aos pouquinhos vai estar trocando muito, porque à medida que esse convite seja aceito, né, por parte de todos, que é começar a olhar e como esse lugar que você habita transforma você e o quanto você pode transformá-lo, esse é o nosso convite, né, Guilherme? E ele está aí para ser contínuo, né? É verdade, eu vejo que é só a semente, como você falou, vamos semear, né? E isso é possível com a participação de todos, né? Compartilhando histórias, né? Então, quando você fala de emocionar a sua casa, ela só é possível porque estamos falando de pessoas, né? Então, eu acho que quanto mais a gente colocar isso de uma forma horizontal, mais a gente vai se conectando e cada vez mais acho que as relações vão ficando mais profundas, né? Que a gente está se distanciando um pouco, mas eu vejo que a relação mais profunda que a gente tem nos dias de hoje é dentro da nossa casa, né? Então, quem que a gente traz para dentro de casa, qual que é esse lugar, então é muito importante a gente ter esse olhar atento. Eu até na questão de horário, a gente já está finalizando. Eu estou de olho aqui também. E até a gente fica... Algumas pessoas falaram assim, que estavam com saudade de você, que você faz falta em Sinop, Guilherme, mas agora a gente já sabe que você está aqui em São Paulo um pouquinho, tá, gente? Deixa ele aqui com a gente um pouquinho também. Mas Sinop foi muito bem acolhido também. Eu vejo que eu cheguei lá, foi uma cidade que conhecia ninguém, e as pessoas ali, elas têm uma união, um sentimento de conexão muito forte. Então, esse trabalho de olhar para o urbanismo da cidade, de falar de floresta urbana, ele só foi possível pela essa boa intenção que as pessoas têm de transformar cada vez mais a cidade em um lugar melhor, assim, a cidade, consequentemente, as pessoas que vão frequentar os espaços cada vez melhores. Então, é uma cidade muito encantadora também. Que bacana. A Mar Ribeiro está falando aqui, né, dessa delícia de envolver a arquitetura com a psicologia. E que é isso, né, como eu disse, acho que são dois caminhos maravilhosos de construções dos seres humanos e arte, né? Eu acho que a gente está aí para exercer a nossa melhor arte, que é o nosso talento, aquilo que a gente pode fazer que dá mais sentido para a gente. E a arquitetura também, quando você está traçando os caminhos da sua vida, você também está fazendo um projeto, né? Você também está desenhando, né? Está fazendo a arquitetura daquilo que você quer para a sua vida, né? Então, deve existir mesmo um projeto da arquitetura da vida, né? Daquilo que você planeja, daquilo que você quer, para que você possa alcançar, né? Não tem jeito, né? Eu tinha um professor que falava, a vida é dura para quem não é mole. Então, é isso aí, né? A gente tem que persistir, perseverar, né? E acho que essa é a toada, né? Guilherme, que delícia estar aqui com você hoje. Olha, essa sua lareira aí está nos encantando, está todo mundo acolhidinho, assim, né? Quentinho, com esse carinho aí que você trouxe pra gente. Fala do perceber o lugar, tá aquele barulhinho aqui em São Paulo, tá chovendo, né? Então barulhinho de chuva lá fora, o fogo aqui instalando, então tá gostoso. Acho que a gente tem que preparar o nosso canto, né? A gente tem que se sentir na nossa gruta. Não olhar na janela se estava chovendo. Aqui ainda não está chovendo onde eu tô, mas de qualquer forma é isso, né, Guilherme? A gente pertencer a tudo isso, e tudo isso pertence a nós, né? Que é o momento, no momento fala-se tanto, né, em pertencer, e nós estamos falando disso, que a gente possa pertencer a nós mesmos, em primeiro lugar, né, Guilherme?
Eu vejo que agora a gente já pode, a gente pode até preparar, até pedir, se alguém tiver alguma sugestão, Sim. quiser compartilhar alguma sugestão de conversa, que a gente já quer preparar para a semana que vem, convidar uma pessoa para poder falar sobre algum outro tema. De repente, a gente pode falar sobre paisagismo, a gente pode falar sobre cores na arquitetura. A gente quer pegar agora disso tudo que a gente falou, porque é tanta coisa que às vezes acaba até misturando muitas informações, né? Então agora de forma prática, né? Como que agora a gente pega tudo isso que a gente conversou, todos esses elementos, né? A gente abriu a caixa, né? E agora é como que a gente vai pegando agora peça por peça e vai compondo esse bordado, como você falou, essa colcha, né? Para colher. Então eu vejo que as pessoas podem sugerir, a gente tem algumas ideias, algumas propostas sobre convidados para a próxima conversa, que a gente quer fazer já na semana que vem. E se vocês também quiserem participar, trazer alguma pauta, trazer algo que seja importante, a gente vai atendendo a todas essas vontades, digamos assim. Ah, delícia, é tão bom. Acho que é isso, né? Dar espaço, e eu sempre falo isso para os meus pacientes, você tem que ter a sua voz, né? Acho que dar voz às pessoas, ninguém deve, né? Passar pelo sufoco de perder a sua voz. Então, assim, que as pessoas possam ter a sua voz. Lendo aqui, o Mourão escreveu assim, a energia que a gente cultiva em casa é importante para o nosso dia a dia, com certeza, é bem isso mesmo. Obrigada pela tua presença. A Ivana escreveu, volta, Gui! A Ivana é uma querida arquiteta lá de Sinop, Mato Grosso. A Marla também. Acho que ela anteriormente... A Marla que escreveu aí um pouco antes, né, falando também, que faz falta. Eu e ela, a gente deu aula juntos na faculdade de arquitetura. A gente dava aula juntos de projeto e a gente dava aula sobre arquitetura na faculdade de engenharia. Pronto, lá no Mato Grosso. Fechou. Que era muito gostoso dar aula com a Marla também. Trabalhar com a Ivana sempre foi muito gostoso também. Olha que delícia. Saudade de toda essa turma. A Tawane, querida, boa noite. Tawane está falando para a gente falar sobre cores, né? Cores e emoções na casa. Pode contar que esse vai ser um tema bem bacana. E a Marcele Machado está aqui dizendo, adorei, vou acompanhar sempre, tem interesse. Mas a gente já sabe que você, Marcele, vai ter que vir para falar para a gente, dar aquele show de falar um pouco sobre os elementos com o teu olhar magnífico aí da medicina indiana, que vai ser muito bacana. Nathalie também dizendo que gostou. Tem mais gente falando, delícia de bate-papo, amei, parabéns, que a Talu. E assim vai. A gente tem aqui pessoas muito queridas que eu vi nomes aqui diversos de amigos, clientes, pessoas queridas. Agradecemos de coração a oportunidade de estar aqui um pouquinho com vocês. E a gente não vai vender nenhum curso no final desta conversa. Porque não vai. A gente não tem aqui essa ideia. Nossa ideia é de troca mesmo. É de contar um pouco para vocês e deixar, né, Guilherme? Eu acho que assim, para vocês, a energia dessa paixão que a gente tem. Porque quando eu e o Guilherme, a gente começa a conversar, a gente fala, nossa, é muita sintonia, são muitas ideias. Muito assunto para a gente guardar só para a gente, né? A gente precisa compartilhar. Quer transbordar, como diz a minha amiga Viane, a gente quer transbordar, né? Então é isso mesmo, querido. Por mim, eu posso dizer que foi uma honra. Muito obrigada, Gui. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Continuem mandando, a gente vai mandar lá umas caixinhas perguntando para vocês sobre o que vocês querem que a gente traga pessoas para falar, tá bom? E da minha parte só tenho a agradecer, Gui, foi um prazer estar aqui contigo hoje. Eu também gostei bastante, é uma oportunidade estar contigo, eu aprendo muito com você também, e acho que como a música, a gente faz uma pausa agora e a gente continua a sinfonia. Maravilhoso, até Obrigado, breve. Viu? Eu acho que agora a gente vai trazer pessoas que vão também acalentar muito essa conversa, vai somar demais, e a gente vai aqui maestrando essas conversas para que a gente possa contribuir, né? Porque quando a gente fala, a gente aprende muito também, né? Então, como que a gente pode crescer com todos nós juntos, né? Todos juntos sempre. É isso mesmo. Agradeço bastante. Perguntou aqui, só vou responder um negócio. Sim, eu vou falar sobre florais nas casas também. Pode deixar. Tá bom.
Então tá bom, Guilherme. Márcia, tem a Natalita, que escreveu há pouco, ela ficou encantada com o seu livro, que eu falei para ela do seu livro. Ela falou, eu preciso ler esse livro. Que legal, que bom. Então, logo, logo a gente tem mais novidades aí chegando também. Muito bom. Então tá bom, Gui. Muito obrigada. Gratidão mais uma vez, a gente vai encerrar, mas vai ficar gravado. Isso. E aí depois a gente vai interagindo para semana que vem a gente nos encontrarmos de novo. Marcadíssimo. Até lá, pessoal. Uma boa noite para todos. Um beijo grande, Guilherme. Sucesso nessa nova empreitada aí, querido. Obrigado para nós. Beijo grande. Tá. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite para todos. Boa noite.